Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e dos demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Telles, Renata Palottini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo na nossa entrevista de toda terça-feira. E uma honra muito grande receber o Régis Bonvitino, um prazer enorme. Espero que você goste de estar aqui com a gente também. E nós temos muito prazer em recebê-lo. Obrigado, Ricardo. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19 horas, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom, como está acontecendo nesse exato momento, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Hoje o entrevistado da UBE... O corte laranja. Hoje o entrevistado do UBE é o poeta Régis Bonvicino. Seus poemas estão traduzidos para o inglês, espanhol, francês, chinês, catalão, finlandês, dinamarquês e outras línguas. Ele fundou em 2001 e co-dirige, ao lado de Charles Bernstein, a revista Sibila, que em 2007 se tornou exclusivamente eletrônica. No início de 2020, ele lançou o livro e álbum Deus Devolve o Revólver, descrito da seguinte maneira pelo crítico literário Alcir Pécora. Streaming de poesia com tratamento sonoro talvez fosse o mais descritivo a dizer a respeito desse livro. O poeta Régis Bonvicino reúne aqui 16 novos poemas, lidos por ele, pela soprano Caroline Dicome e pelo poeta norte-americano Charles Bernstein, trabalhados sonoramente por Rodrigo Dário, que também cuidou de todo o design da empreitada, incluindo a bela e anacrônica fita cassete, um dos suportes físicos previstos para Deus Devolve o Revólver, além de um libreto ao feitio de ópera. Quem vai entrevistar o Régis é a Ieda Lebenstein, que é também diretora da UBE. Boa noite, Ieda. Dá boa noite para o nosso entrevistado e pode começar. Boa noite a todos, boa noite, Régis. É um prazer entrevistá-lo. Então, eu vou começar com a pergunta de sempre da UBE. Sempre as entrevistas da UBE começam com uma pergunta sobre a história da leitura dos entrevistados. Então, Régis, será um prazer ouvi-lo. Você poderia nos contar quem te influenciou a ler em casa, na escola, e quais os autores, as obras mais marcantes da sua infância e adolescência? Sim, eu li muito As Aventuras de Arsène Lupin. Comecei, foi um grande livro como é que estou vendo aqui, eu esqueci o nome do autor, não é tão velho que eu já estou, do Maurice Leblanc. Depois, assim, eu gostava muito dessa coisa, da coisa policial, do romance policial, né, ou das aventuras policiais, etc. Esse foi o... Parece que travou. Travou, Rocha? 67 anos, 62, 3, 4, 5, 6, quer dizer, como não ler Monteiro Lobato, não é? Quer dizer, e aí depois aí meu pai tinha uma biblioteca de autores portugueses pequena, mas boa, então eu li essa de Queiroz, comecei a ler os romances dele, Antero de Quintal, etc., e o poeta brasileiro que eu li, assim,
antes de tomar contato com outros, foi Álvares de Azevedo. Mas, assim, basicamente eu lia prosa, sabe? Eu não lia poesia. Eu comecei a ler poesia mais tarde, ali, não sei, não me lembro mais quando, mas no colegial, onde eu estudei, no colegial. Em que momento? A gente daqui a pouco eu vou perguntar um pouquinho sobre Drummond, mas queria te perguntar em que momento você percebeu o gosto de escrever poesia e quando passou a se reconhecer como poeta e que influência tiveram outros poetas para você nesse momento? E quais os seus poetas preferidos? Sim, é o seguinte, eu acho que me reconhecer nunca, nem hoje. Eu acho que eu me questiono, entendeu? O tempo inteiro com essa questão do ser poeta. Inclusive, hoje, eu acho muito importante questionar. Tem uma profusão de pessoas que se declaram poetas, mas, enfim, em torno de... Eu tinha 17 anos, por aí, eu já achava que eu podia escrever, entendeu? E eu lancei um pequeno livro chamado Bicho Papel, eu tinha 19 para 20 anos, em 75. E ali tinha uns pequenos poemas e tal, e ali, a partir dali, eu acho que eu quis sustentar essa coisa de ser poeta. Foi isso. Agora, me reconhecer, você vai mudando tanto. E eu acho assim que hoje, nesse século XXI, tem uma profusão de autores que não são poetas, mas se declaram poetas. Mas eu não quero entrar em polêmica, porque talvez eu não queira me ser chamado de poeta diante do quadro que está aí. Então, até o que eu quero ler uns poemas, até eu ia começar dizendo, eu organizei com o Tiago um livro chamado Conversas de Entrevistas do Graciliano. E a palavra conversas, etimologicamente, tem o sentido de convivência, de voltar, que é a mesma origem da palavra verso. Então, eu pensei em incluir aqui na nossa conversa a leitura de alguns versos seus, Regis, afinal, uma conversa... Travou? Devia telefonar para ele. Não, eu acho que... Calma aí que ele volta. Calma que... Vamos dar uma olhadinha. A gente espera um minutinho, talvez ele volte. O problema é que você não percebe que travou. Eu não sei se ele percebe que ele travou. Caiu, acho. Ele vai voltar. Aqui, ó. Oi, voltei? Voltei ou não? Voltou sim. Voltou. Eu não sei o que está acontecendo, mas precisava dizer, esqueci. Por exemplo, o Ricardo está aí, não é por isso, eu lia muito Graciliano Ramos, eu lia muito Guimarães Rosa, eu contei isso para ele. Eram meus dois prosadores. Eu era mais leitor de prosa, propriamente, do que de poesia. Eu passei a ler poesia a partir dos 16, 17, 18, por aí. Mas livros marcantes, por exemplo, estava falando uma coisa que eu acho bárbara, que é aquela cena que eu discuto com a Ieda até hoje, do assassinato da cadela, da cachorra-baleia, né? Muito dura. E o Graciliano Ramos é um mestre nesse sentido até hoje, por essa dureza, por essa coisa de estar com o pé, entendeu? Na terra, entendeu? Isso eu gostaria de dizer. Eu li muito o Graciliano, li muito Rosa. Depois eu fui ler poesia. Por exemplo, um conto como A Terceira Margem do Rio. Sei, talvez para mim é o melhor conto em língua portuguesa, entendeu? Não sou muito versado hoje em prosa, né? Inverteu. Aí o mundo girou, aí eu comecei a ir para o mundo da poesia. Mas eu queria lembrar especialmente desses dois autores brasileiros. Os dois GRs, né? A gente brinca. Tem os dois MAs, são Machado e Mário de Andrade. Né?
Mas eu queria ler para vocês um poema do seu livro Regis. Machado é um clássico. Todo mundo lê Machado. Eu li Machado, por exemplo. O livro do Machado que eu mais gostava nessa época era O Alienista, que ele tratava da questão do Cesare Lombroso, do criminoso nato, do início do cientificismo, não é? Na vida moderna, contemporânea, não é? Em todas aquelas classificações do corpo que depois o Foucault vai questionar, não é? Porque todo mundo acaba no manicômio, né? Na cidade. Aquilo é uma peça que é outra peça da minha adolescência também. Depois fui ler as outras coisas do Machado. Desculpa, eu esqueci de Machado. Eu gosto mais dos que eu mencionei do que do Machado. Não que um seja melhor que o outro. Sim, ainda bem que... Alô? Alô, que temos vários para... Tá me ouvindo, Leda, não? Agora sim, sim. Porque às vezes parece que falha um pouquinho, mas voltou. Então, eu queria ler um poema seu do livro Regis Hotel, inclusive um título que eu acho muito interessante, que tem uma materialidade e, ao mesmo tempo, um sentido de hospitalidade, né? Regis Hotel. É o poema sem título número 8. Tinha um caminho no meio da pedra tinha um. Que depois eu até verifiquei na revista Sibila, onde que você é editor, que vocês colocaram várias traduções do poema no meio do caminho, do Drummond, traduzido para várias línguas. Então, eu queria que você comentasse um pouco a importância do Drummond para a sua poesia, né? E como é escrever, tendo no horizonte também, e a originalidade sua de partir do poema do Drummond para escrever esse poema. Tinha um caminho no meio da pedra tinha um. Isso aí foi. Eu tenho uma correspondência com o Drummond, pequena, mas eu tenho. Eu escrevi para ele e ele me respondeu. E aí ele respondia e eu escrevia. Tem algumas cartas dele aqui. O Drummond é uma figura fascinante para mim, porque a poesia dele consegue ser auto-irônica, tem esse lado auto-irônico, esse autodesprezo que ele tem, a dureza, entendeu? Ele tem a dureza, ele é construtivista, e, enfim, ele foi o primeiro. Eu lia Álvares de Azevedo e Drummond simultaneamente. O Álvares de Azevedo, eu li muita coisa, também em prosa, extremamente li os poemas, mas li Noites na Taberna. O Álvares de Azevedo era uma figura, né? Ele saía de camisola na São Paulo do século XIX, morreu muito cedo. Mas Drummond, para mim, é isso. Ele tem a coisa seca, ele tem a coisa dura, ele tem a autoironia, ele se relativiza, não é, nos poemas, e ele escreveu o poema bom. Ele é um poeta assim muito grande, né? Agora, eu li assim sempre. Eu gostava mais, por exemplo, gosto muito de algumas coisas dele, A Máquina do Mundo é um poema que eu não entendia. Eu demorei algum tempo para entender. Uns 2 anos eu lia, relia, não entendia direito. Aí eu ia até Dante e tal. Agora, eu gosto também de alguma poesia, né? Aquela coisa bruta, assim, que ele solta, mas não é bruta. É toda trabalhada, né? É toda trabalhada, é toda construída. Ele constrói sem parecer que está construindo. Eu acho que ele e o João Cabral são os dois que eu mais li e mais leio. Hoje não leio poesia, já faz tempo que eu leio pouca poesia, mas, sem dúvida, acrescentaria Murilo Mendes também nisso, menos, mas esses dois poetas, sim, são. Porque são construtivistas, e até o João Cabral, conheci o João Cabral, estive com ele, e ele criticava um certo lirismo do Drummond. Ele não admitia lirismo na questão da poesia. Então, é uma visão da poesia que eu tenho, que a poesia não é... A poesia é um instrumento de trabalho, é um instrumento para você construir coisas em linguagem, não é? Eu acho que esses dois entenderam muito bem isso.
E o João Cabral nem é direito um poeta brasileiro, porque ele vai ser muito influenciado pela geração do 27 da Espanha, entendeu? Ele traduziu aquela peça do Lorca, O Sapateiro, como chama? Traduziu uma peça do Lorca, ele se encantou com todos os poetas espanhóis, ele seguiu muito o roteiro da geração de 1927 na Espanha. Isso é muito interessante, muito pouco estudado aqui, entendeu? Mas esses dois poetas, sim, eu vi muito. Sim, quero ler para vocês Oi? agora um poema da seção Vida, Paixão e Praga, de R.B., do livro Sósia da Cópia, de 1983. O poema se intitula O Poeta, um Dedo Duro. O poeta, um dedo duro do real, deve meter o dedo em tudo. Primeira vítima, a verdade, o real, a realidade. O poeta, um cara cheio de dedos, um rival do real, deve tocar o dedo na ferida, o inferno, entre o anular e o indicador, o dedo médio. Eu escolhi esse poema porque ele figura com as palavras, as imagens e o ritmo, de forma bem-humorada e crítica, os impasses do poeta entre a realidade crua a ser denunciada e certo ideal de beleza e de moderação da arte. Num texto publicado em 1983, no suplemento literário do Estadão, José Paulo Paes destaca esse seu livro, O Sósia da Cópia, e José Paulo Paes diz que dos poetas da geração posterior àquela que assistiu ao surgimento da poesia concreta, você é um dos poucos que transitaram da imitação para a invenção. José Paulo Paes saúda sua originalidade, sua dicção própria e o fato de você contrabalançar o pendor ao literário, a metalinguagem, ou contrabalançar esse pendor à metalinguagem com a atenção às surpresas do não literário e da fala comum. Ele exalta na sua poesia a revitalização da frase feita e também a inexistência de exibicionismo confessional. Você percebe um caminho de amadurecimento da sua poesia desde esses momentos de exercício do ritmo e do estilo inspirado na poesia concreta, passando pela consciência metalinguística até chegar a uma forma que incorpora o real com adensamento, tocando o dedo na ferida. Então, eu queria que você falasse sobre esse sentido do seu amadurecimento como poeta. Pode sim, claro. Mas acontece o seguinte, eu tinha publicado muito pouco, 2 livrinhos antes do Sósia da Cópia. O que eu quis dizer com o Sósia da Cópia não é propriamente em relação a mim, era o que eu testemunhava. Mas eu acho essa leitura, eu concordo com tudo dessa leitura do José Paulo, até fico emocionado. Ele era um cara generoso, sabe? Ele era um sujeito importante, generoso, sobretudo generoso assim com os mais novos, tá? Ele era muito generoso. O que eu quero dizer? Eu só não concordo com a frase feita, mas sim com o desmonte da frase feita. Ele fala revitalização. Ele fala revitalização da frase feita, né? Pode ser. Então, eu estou de acordo com o que ele falou. Agora, eu tinha escrito 2 livrinhos. Eu acho que eu vou amadurecendo, minha poesia vai mudando, eu vou buscando sempre outras coisas em suma, mas ela, de muitos anos para cá, não sei quantos, ela é muito dura, ela vai nessas coisas que o Zé Paulo fala. Eu estou muito interessado em pegar as coisas duras da realidade, transformar isso numa construção de linguagem e comunicar isso informar isso por meio da linguagem. Não é um discurso sobre a realidade, é um discurso criado a partir da realidade. Porque senão você poderia ser assim, um vereador, um deputado, denunciando coisas. Não tem esse caráter. A minha poesia. Não tem esse cara, mas ela acaba tendo, mas pela linguagem, porque eu sou construtivista e eu invisto muito na construção dos poemas. Às vezes um poema demora muito, pensando detalhes, porque um poema tem um projeto sonoro, ele tem um projeto semântico, não de sentido, é semântico. Ele tem um projeto formal, às vezes para encaixar tudo demora. Mas, dizendo assim, fico muito emocionado de você reler
essas palavras tão generosas do Zé Paulo Paz, de 1983. Parece que nós estamos falando já ainda, estamos falando do século XIX, né, do século XVIII. Mas é o século passado. Mas eu queria explicar uma coisa. Vou pedir licença, vou pedir permissão. Eu tenho assistido todos os dias aos boletins do tempo, que são vídeos que o David Lynch, cineasta, né, Mulholland Drive, enfim, a série televisiva, a Twin Peaks e outros todos grandes filmes, um grande cineasta, ele faz boletins do tempo. Ele começou a fazer em 2000 e agora ele retomou na pandemia. E ele aparecia com óculos escuros. E eu disse assim, mas ficava intrigado, porque as primeiras ele não aparecia de óculos escuros. Agora ele aparece de óculos escuros com sentido crítico. E mostrar quem está vendo, quem não está vendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo, o que nós não estamos vendo que está acontecendo. Entendeu? O que é essa pandemia? Entendeu? Quer dizer, então tem um sentido, para mim, assim, muito crítico, porque ele faz uma previsão do tempo também, ele também faz uma previsão do tempo, quando tem muito menos pessoas nas ruas. Um paradoxo. Isso é linguagem. Ele está criando linguagem a partir de uma coisa que você falou aí, como é que é? As frases feitas, os clichês e tal. A partir de um clichê, que é o boletim do tempo, a previsão do tempo, ele começa a emitir com os óculos escuros. Só que agora as pessoas não estão na rua. Então, por que a previsão do tempo? Entendeu? É muito instigante, assim, eu fico deslumbrado com essas coisas. E ele vai com os óculos escuros. Eu fico pensando, o que ele quer que eu veja, que eu não estou vendo? Aí ele diz assim, ele sempre termina mais ou menos assim, blue skies and a golden sunshine. Ele tem have a great day. Fica assim. Todo mundo em casa, quer dizer. Então, veja, ele retomou agora na pandemia, e eu aí comecei a pensar qual é o sentido disso, é esse. Entendeu? É esse, dessa pandemia, desse... Oi? É um sentido crítico. É um sentido crítico muito bem pensado, né? Que a gente de fato. Mas eu retomei, quando você falou da frase feita, que boletim do tempo, horóscopo, essas coisas são muito. Ele, a partir disso, recria. Ele tinha parado de fazer os boletins. Ele começou numa rádio de Los Angeles, né? Ele mora em Los Angeles, e são incríveis essas coisas. Aí eu digo, mas como? Ele está fazendo a previsão do tempo, não tem ninguém na rua. Os aviões não voam mais. As pessoas não se encontram mais aí. Eu entendi. Isso é linguagem. Entendeu? É isso que eu queria dar um exemplo de o que é linguagem, criação de linguagem a partir de um dado real. Ele transforma isso num poderoso instrumento simbólico. Mas, enfim, aí fica a minha homenagem ao David Lynch, que, enfim, eu recomendo, é só procurar David Lynch Weather Report no YouTube, porque são incríveis. Ele começa a falar que o dia vai ser assim, assado e tal. Ninguém está saindo. Então, tem essa questão do controle, do aprisionamento, biometria. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito duro, entendeu? Não é? Sim. É isso. Então, agora eu vou ler já expliquei porque eu estou... Você tinha falado para eu perguntar e eu tinha esquecido, né? Mas ainda bem que a frase feita levou que você lembrou. Mas você me deu a dica com a frase feita. Eu fico até emocionado com essas coisas do Zé Paulo. O Zé Paulo, ele foi um bom poeta, foi um cara generoso, ele foi um tradutor, assim, traduziu muitas coisas, ele indagou muito, entendeu? Ele foi para cá, foi para lá, traduziu questões, livros mais teóricos também. É uma figura que é muito generosa, é assim, inteligente, generosa, entendeu? Se eu falo que é inteligente, ele me elogiou, então estou chamando ele de inteligente porque ele me elogiou. Não, Zé Paulo era assim, ele era um cara assim, generoso, vamos falar assim, e ele
tinha um sentido de indagar o que é isso, o que é poesia, o que é isso, o que é isso que eu estou fazendo. Não é à toa que, enfim, importante, uma figura, um autor importante, que está esquecido, né? Porque parece que tudo está esquecido. Tem essa coisa de as redes sociais serem uma espécie de arquivo do presente. O passado não existe e elas são um arquivo do presente. Enfim, é muito importante você falar do Zé Paulo. Eu acho que é um autor que foi estudado e precisa agora ser Até estou organizando com o Fernando Paixão uma edição que deve sair ano que vem, da crítica do Zé Paulo Paes de literatura brasileira. Até foi assim que eu encontrei esse texto do Zé Paulo Paes sobre a sua poesia. Ele contou, reunir as traduções, reunir os poemas, reunir tudo que ele fez. Aos poucos. Enfim, ele é uma figura não, um autor importante. Sim. Dos poucos, né? Sobram poucos. Mas estou aqui. Você quer que eu faça a previsão do tempo? É sinistro. Você já está fazendo. O tempo no momento está ótimo de te ouvir. Não é nesse. Blue skies, golden sunshine, have a great day. Entendeu? Ele termina fazendo um corte assim, terrível, entendeu? Legal. Estou aqui. Então, agora eu vou ler uns versos dos livros Página Órfã e Estado Crítico, aliás, belos títulos, que concentram esse sentido de uma forma que fala do desamparo a um tempo da poesia e da realidade. São versos cujos protagonistas são mendigos, não como tema, e sim como forma, conforme você falou agora há pouquinho. Então, quer dizer, são só trechinhos, senão a gente se estende muito, mas o primeiro é do Página Órfã. Um semáforo não cabe num parágrafo, cúmplice passivo dos mendigos. E agora um trecho de Rascunho. Pauladas, não há palavras. Morto a pauladas, não há palavras. Para dizer morto a palavras. Para dizer morto a pauladas. Eu li muito mal, então eu vou reler. Mas pauladas... olha, eu quero aproveitar para falar. Aconteceu em Porto Alegre. Sim, e é engraçado que eu tinha eu tinha escolhido antes o poema, depois eu me assustei até de ter escolhido. É isso. Aconteceu. Agora, eu fiquei muito... Eu não li as notícias, eu fui assistir ao vídeo completo. Então, poesia não é um lugar onde você vai fazer política social. Ela não é um local de fazer política. Quer dizer, ela ecoa pouco na realidade. Entendeu? Você tem questões muito centrais aqui no Brasil. Pauladas era um mendigo negro que estava ali perto da Rua do Glicério, que eu vi. Eu assisti a essa cena brutal. Também negro. Essa questão de 355 anos de escravatura, né? Essa questão do genocídio indígena, essas questões, para mim, são muito relevantes e elas seguem se repetindo, não é? Seguem repercutindo, não é? Na vida social brasileira. Não é? Mas eu não quero ficar falando muito de política, não, porque eu não acho que isso é muito... Acho que falta falar de estética. Nenhum poeta fala mais de estética. Então, vou ler o poema, reler esse trecho. Pauladas, não há palavras. Morto a pauladas, não há palavras. Para dizer morto a pauladas. Matar a pauladas um mendigo e seus utensílios, sacola, cobertor e calçada, morto a pauladas. E agora um poema chamado Desenlace, que é do livro Estado Crítico, que mostra bem esse sentido que você falou, da forma. O mendigo não é um tema, é a forma mesmo do poema. Desenlace. Sob o viaduto, sala e quarto, o cara varre o lixo da calçada para debaixo do tapete, poeira, latas de cerveja. Uma parede de papelão, a toalha de plástico, sobre a caixa, restos de comida no prato, inesperado.
Um anu empunha o garfo. Um anu empunha o garfo. Uma questão Que é a essencial. violência, né? Como? Eu não entendi. Não, fale. Eu não gosto de falar do meu trabalho. Eu prefiro que os outros falem. Vamos lá, estou ouvindo. Uma questão essencial da sua poética, Regis, essencial porque necessária e de grande força estética, é a presença de mendigos. Ao estudar Graciliano, observando que Graciliano recorre sempre à palavra emendas para falar do trabalho de composição de sua arte, vi que etimologicamente emendar significa tirar as mendas, ou seja, os defeitos, palavra da mesma origem de mendigo. Então, emendar seria tirar os defeitos e a mesma origem da palavra mendigo. Estou aprendendo. Vou usar isso. Já estou anotando aqui. Emendar, não é? Estou usando. Então, e a literatura de Graciliano tem como base e horizonte a justeza, no sentido de fazer emendas no texto e de minorar, de eliminar a injustiça social. Então, minha pergunta para você seria a seguinte: como você concilia, em termos ideais e na prática, as profissões, as tarefas de juiz e de poeta? Como é na prática o seu trabalho? Bom, eu procuro ser um juiz justo, mas eu não quero falar disso porque causa tanta polêmica, causa inveja também. Eu sou atacado por isso. Mas, enfim, só registrar que isso causa inveja, porque agora eu não queria que causasse inveja. Uma hora eu falo mais sobre esse trabalho. Mas enfim, quando você quer trabalhar bem como magistrado, você vai buscar o justo, né? Dentro de certas regras, a poesia mais livre, mais... enfim, quero dizer o seguinte, já fui muito atacado por isso, enfim. Eu acho que o legal é você ser jornalista e usar brinquinhos e tal, e bancar pop. O pessoal da Vila Madalena, assim, tem aquela pose de artista, tá? Então, estou devolvendo assim um pouquinho. Então, agora Você precisa ter pose de artista. Eu não tenho pose de artista. Você falou do juiz, eu trabalhei muito no centro. Eu trabalhei muito ali, naquele centro velho. Aquilo é terrivelmente dramático, entendeu? Ia todo dia, voltava todo dia, passava por aquilo, conhecia tudo aquilo. E como é que eu não vou me tocar por aquilo? Então, olha aí, a minha profissão me levou a ver isso de perto durante uma década, entendeu? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso falar? É uma profissão, né? Enfim, mas me fez estar ali no Centro Velho de São Paulo e ver todas essas coisas. Agora, encarar essas coisas é difícil também. É mais fácil você escrever sobre outras. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre Agora é isso. Até a gente tem um amigo aqui da UBE chamado José Carlos Sibila, ele até brincou que o sobrenome dele é Sibila, e eu queria que você contasse um pouco da sua experiência de editor da revista Sibila, como surgiu e falar um pouquinho sobre a Sibila. Ela surgiu... Por que surgiu? Eu tinha feito uma série de traduções específicas de língua inglesa do Black Mountain College, que é Robert Creeley, e do pessoal da Language Poetry. Mas, enfim, estava cansado dessas questões de tradução, e eu resolvi ampliar isso para um mundo maior, que era um mundo assim, que podia incluir outras pessoas e tal. E aí surgiu a revista impressa, teve vários interlocutores, parceiros. Aliás, o Alcir Pécora e eu editamos 2 números, 2007, 67, Poesia e Guerra em Tempo de Banalidade. Assim se intitula o volume 1 e o 2, que nós lançamos ao mesmo tempo. Era toda uma reflexão, poesia e guerra em tempo de banalidade. Aí tem o Charles, tem outros. A cada momento vão surgindo pessoas e contribuindo. Enfim, hoje ela deve ser um dos maiores arquivos digitais do país nessa área. Agora, você tocou num ponto. A Sibila, não sei o que ela é, mas eu vejo revistas aí muito reacionárias, aqui em São Paulo, muito reacionárias, com poesia de péssima qualidade. Mas a péssima qualidade
tanto faz questão de tempo ou não. São reacionários. Outro dia eu li uma coisa aí que eu fiquei abismado. Leminski estava à frente do seu tempo. Eu conheci bem o Leminski. Não, ele encarnava o tempo dele. Ao contrário, ele não estava à frente do tempo. Marxismo, você tinha a União Soviética, ele era marxista, trotskista, outra cultura, era dos anos 60, ele viveu isso nos anos 60, rock and roll, tinha 10, 15 anos, ele viveu isso quando tudo isso era novo, entendeu? Ele perfeitamente foi um cara que viveu, encarnou o seu tempo, entendeu? Não tem nada à frente do tempo. Entendeu? Mas, enfim, nessas revistas aí, com os caras reacionários, oportunistas, que ficam fazendo essas coisas, amando das editoras, de grupos, entendeu? Transnacionais, que precisam vendê-lo agora no Natal. Então, precisam fazer um quadro pop assim dele, leve, entendeu? E reescrever a história. Mas, enfim, eu não estou com. Eu estou querendo falar de coisas boas. Tem polos bons por aí, mas veja, eu trabalho tanto que eu não consigo acompanhar tudo, mas tem sim, entendeu? Eu conheço alguma coisa, mas não dá mais tempo de eu acompanhar, eu passei da idade de acompanhar. Mas, assim, tem uns polos aqui em São Paulo, que é a minha cidade, que são muito reacionários e oportunistas. Ponto. Eu vi no seu site alguns ensaios de crítica sobre o modernismo, sobre Fernando Pessoa, Zé Paulo Paes, em especial o ensaio A Função da Poesia, do fim dos anos 90, em que você escreve assim, eu vou ler um trechinho. Tudo que é inútil acaba adquirindo a condição de obsoleto num mundo francamente utilitarista. Mas cada pétala finda num abismo, num limite extremo. A poesia é um desses limites extremos que ao mesmo tempo fascina e aborrece. Essas situações de inutilidade, de obsolescência, de arbitrariedade, de violência e de morte definem um pouco o que é a poesia, neste final de século, milênio. Talvez resida aí a sua função, a de enfrentar situações extremas, de sobreviver em abismos, em limites, sem objetos, objetivos e referências imediatas. Então, eu perguntaria qual seria a função da poesia, o que você entende como o que é ser artista hoje? Bom, eu, por exemplo, eu posso escrever prosa, às vezes eu estou escrevendo um texto, mas eu não me motivo mais tanto para escrever prosa crítica. Eu nunca fui ensaísta, era mais uma prosa crítica, assim. A questão, o que é poesia hoje? O que é ser poesia? O que é isso que você me perguntou? O que é ser poeta ou o que é poesia? Sim. Bom, o Brasil tem 50 mil poetas hoje. Não sei o que é ser poesia. O que é ser poeta? Desculpa, eu não sei o que é poesia mais. Eu acho o seguinte, poesia é uma construção estética, o poema é uma construção estética onde você vai refletir o que você quer dizer com isso, o que você quer fazer com isso, qual é a reflexão, mas não o discurso, não é um discurso sobre em si, entendeu? Não sei o que é poesia hoje, eu acho que nós estamos vivendo um momento de dissipação, muito dissipado, um momento assim, raso, muito raso, e estou falando não da poesia, em tudo, em todas as áreas, são poucos os que despontam como assim mais densos. Sei, eu acho que o Brasil tem um problema muito sério de educação, de letramento, muito sério de leitura. Enquanto isso não for assim, encarado, não tem leitores. Hoje há muito mais poetas do que leitores. Entendeu? É difícil ter um retorno de um poema. E os outros querem saber, mas é difícil. Eu acho o seguinte: tem essa tragédia da educação no Brasil. E tem a tragédia da cultura, que a cultura é um local de reflexão também. E ela se tornou, aqui nesse século XXI, sobretudo, se ensaiava nos anos 90, evento.
e muitos dinheiros para eventos. Entendeu? Eu acho que falta muita reflexão, muita reflexão. Agora, também eu já fiz a minha que eu podia fazer, né? Assim, para o geral, né? Então, agora eu não gosto mais de escrever muito prosa crítica, não, invisto nos poemas. O libreto. Por que surgiu o libreto? Você vai me perguntar isso? Não? O Rodrigo vem não. aí, né? Agora, justamente, queria falar sobre Deus devolve o revólver, que inclusive é um título, é um verso que eu acho muito forte, né? Deus devolve o revólver, que instiga certamente todos aqui a conhecerem melhor. A gente vai passar o vídeo, né? Eu não sei se o Rodrigo já chegou também. Então, queria justamente... O Rogério depois também vai colocar algumas leituras e o vídeo, mas quero justamente que você... Quer dizer, eu ia ler primeiro uma passagem do prefácio do professor Alcir Pécora, o prefácio intitulado Ninguém está salvo, muito menos o poeta. E você poderia depois comentar as imagens que o Pécora destaca. O Pécora diz assim: a qualidade da poesia por si mesma é extraordinária. Algo novo se gestou entre eles. Um álbum de poesia eletrônica heavy. Os poemas, vale avisar, são muito duros. Poemas, aqui vem a imagem que eu acho muito boa, né, e que traduz bem o livro, os poemas. O Pécora diz: poemas de mastigar pedras, não as dos agrestes, como a de Cabral, ou as de Ferro, como as de Drummond, mas é óbvio que o construtivismo do primeiro, como o desengano lírico do segundo, são um legado decisivo para a poesia de Regis. Poemas de mastigar ruínas dos centros das grandes cidades brasileiras, de que São Paulo é o exemplo por antonomasia, tendo por centro os seus acampamentos ubíquos de lumpens, cuja figura mais desamparada e fora de controle, mais impossível de assimilar à vida civil é o Noia. Cerca-o uma muralha da classe média empobrecida, igualmente agressiva, e ilhas de riqueza fora da lei, cujo delírio é pensar que estão no Golfo de Miami, quando não nas praias vermelhas de Marte. Então, o libreto, apresentando para o pessoal, o libreto inclui 16 novos poemas, que foram lidos pelo Regis, pela soprano, o Rogério já anunciou, mas agora vamos falar mesmo, pela soprano Caroline de Come e pelo poeta norte-americano Charles Bernstein, e trabalhado sonoramente pelo Rodrigo Dário, que também já está aqui, pode também contar para nós sobre a experiência de ter feito o livro. Então, eu gostaria que vocês contassem para nós como surgiu a ideia de gravar os poemas no estúdio e de criar o libreto Deus devolve o revólver, e como foi a experiência de ler em voz alta e gravar os poemas. Então, você e o Rodrigo podiam... Como eu sou mais velho, eu vou falar primeiro. Claro, o Rodrigo é bem mais novo. Então, é o seguinte, o Rodrigo conhece o Roque Andrade, chamado de Roque Andrade, é Paulo Andrade, mas veio aqui e falou assim, que ia fazer um filme com você. Eu falei, olha como eu estou, tá muito deprimido, acabado de perder minha filha Bruna. A Bruna morreu em outubro de 2018, ele veio me procurar em março de 2019. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu queria ir para um estúdio de som profissional, onde as pessoas gravam e lêem os poemas. Aí encontrei lá a Tamires Pistoresi, que é uma menina incrível, é uma das poucas editoras de som que sabe mexer com mesa de som, mulheres. A Tamires tinha 22, hoje ela tem 23 anos. Então, a Tamires e eu fomos trabalhando intensamente, ela era muito rigorosa, e refaz. E o Roque Andrade sugeriu a presença do Rodrigo. Aí o Roque saiu e o Rodrigo ficou. E ficou para sempre, porque hoje ele é meu amigo, viu? Ele é meio chato, assim, um bicho chato, assim, mas ficou para sempre. O Rodrigo é um multiartista, ele é um cara incrível, entendeu? Que vai da foto, do vídeo, artes plásticas, desenho, música e tal, e nós, sei lá, essas coisas da vida, né? De vez em quando você encontra um anjo, não é? Você só encontra demônios, de vez em quando você encontra um anjo. Aí Rodrigo entrou, e aí ele fez todo o desenho do som das gravações. Também regravamos, a Tamires e eu,
alguma coisa a pedido dele, aí é com ele. E ele fala. E o libreto, eu não queria mais. Por que fazer isso? Por que ir para um estúdio? Eu estava muito cansado do circuito do livro. Você publica um livro aqui, ele cai no vazio. Sai uma resenha aqui, outra ali. Sempre falam mal, maledicência, né, que tem aqui. São Paulo é a cidade mais provinciana do mundo, em termos de poesia. É o lugar mais provinciano do mundo. A maledicência é um traço do provincianismo. Estava cansado do circuito do livro, tal, lanço um livro, mais um livro, já tinha lançado. Então, eu quis ir para o estúdio, meio intuitivamente, para não lançar um livro. E aí deu nisso aí. A ideia do libreto é muito do La Scala, que eu andei uns tempos por lá, frequentando La Scala, indo lá ver aquela coisa maravilhosa, Luchino Visconti, Pasolini, Maria Callas, aquele teatro e tal. Eu não vou fazer um livro, eu vou fazer um libreto. E aí foi, aí o projeto seguiu com o Rodrigo, aí ele pode falar, ok? Pode falar. Eu quis fazer, eu estava obcecado pelo livro. Tem um e-book também que o Tiago Ferro lançou, e o Tiago Ferro precisa ser mencionado aqui, ele é amigo, eles também conhecem, o Rodrigo também conhece os dois e tal, mas está aí, ó. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Vocês estão me escutando? Sim. Legal. Então, nossa, que bomba, né? Boa noite aí, todo mundo. Difícil falar para um monte de gente assim, enfim. Não tem muito o que falar sobre o livreto, assim, sobre o som em si, sobre o álbum. Eu acho que a poesia do Regis já fala por si só. O convite foi um convite inesperado. Eu venho de uma trajetória da música experimental, há alguns anos, eu tenho um selo chamado Ao Revés, e a gente é muito focado nessa coisa do sound design, do sound art, da performance sonora e da experimentação. E uma das premissas básicas do trabalho do Ao Revés sempre foi não usar palavras. Então, faz muito tempo que eu trabalho assim com sonoridades instrumentais e música ambiente. E desenvolvo um trabalho com o universo do rap também há alguns anos. Então, quando caiu esse projeto apresentado pelo Rock, o trabalho do Regis, foi um susto muito grande para mim, porque, enfim, eu estou acostumado com a poesia na música, né, na questão da estrutura musical, né, o versos e tal, mesmo trabalhando com a música experimental, fugindo disso, mas como ouvinte, né? E aí depois o Regis trouxe essa estrutura diferente, né, de outro formato de poesia, que eu fiquei tentando absorver, e para mim foi um pouco complicado para desenvolver o trabalho, porque a gente começou com... Eu não gosto de falar essa palavra, porque eu acho que briefing é uma expressão muito usada no mundo publicitário, e a gente está falando de trabalho artístico. Então, com essa premissa, com essa linha condutora, que era fazer uma cama para o trabalho do Regis. Porque a ideia, o foco era a poesia. A princípio era para ser um álbum do Regis falando apenas, e aí eu fui timidamente, eu confesso, no começo, colocando algumas coisas, e tinha essa direção, né, que vinha do rock e tal, e eu estava bem assim, seguro no começo, e quando eu mostrei para o Regis, eu fiquei pensando, puta, o que o cara vai achar, né? Agora fudeu, assim, vai curtir, né? E aí a reação do Regis foi surpreendente, assim, desde o começo, e para mim foi uma surpresa muito grande, porque ele já embarcou na onda. Assim, eu falávamos para ele assim, ataca os poemas, destrói os poemas. Então... E eu querendo ali trabalhar pequenos elementos, ambiências, e o Regis ataca os poemas, ataca, põe a guitarra. Aí ele me ligava aqui, a gente passava horas conversando, e o Regis falava muito das referências musicais que ele gosta, e o Black Sabbath, e muita coisa da década de 50. Nesse momento, eu... que ninguém gosta, que é considerado um trash total, assim, né? E aí isso foi me dando, de certa forma, um norte para ir levando o álbum, né? Claro, eu já tenho uma identidade musical dentro do que eu faço,
né, que tem uma coisa mais puxada apocalíptica, enfim, que eu trabalho essa sonoridade já faz alguns anos. E aí começou a casar muito com a linguagem dos poemas, né, o conteúdo, o texto. E aí eu fui me soltando aos poucos e indo atrás de alguns elementos. Então o Regis falava muito do Black Sabbath, fui atrás de umas afinações do Wyoming. Enfim, não sou um grande guitarrista também, por isso também não trabalho tanto a guitarra no álbum. Mas a gente foi trabalhando essas experiências junto, tentando. Tem os elementos das maracas, que o Regis sempre... Maraca, não, desculpa, como é que é, Regis? Aquela tábua do... Esqueci o nome agora, que você sempre falava. Está num dos poemas. Rodrigo, Oi? você quer que eu coloque Matraca, não é matraca? Matraca, desculpa. Matraca, aí eu fui atrás de alguns sons de matracas, fui entender como é que elas funcionavam. No mês de julho, aí falavam da... Isso. Aí é meio isso, assim, a gente foi trabalhando essas sonoridades, a estética, e durante o processo foi um processo um pouco corrido, porque a gente também teve algumas dificuldades com relação à produção do projeto, né? Foram saindo algumas pessoas foram ficando, isso também gerou um pouco de atraso, e como eu falei, assim, eu caí meio de paraquedas no começo do projeto, e depois a gente abraçou o projeto juntos, porque a gente viu que o projeto precisava sair, né? Então, a gente foi buscando formatos independentes para poder realizar isso assim, sem precisar contar com alguma estrutura maior ou coisa do tipo, até por conta assim, do histórico também, sei lá, eu estou muito acostumado a lançar as coisas por conta própria, né? Então, acho que a gente foi agregando esses valores nossos assim para realizar o projeto. Assim. E eu estava precisando fazer uma coisa por conta própria. Tem até pessoas que eu gosto que acabaram se desencontrando do projeto, como o Jorge Salum, que eu gosto muito dele, ele é um bom editor, tudo, e outros, até o Rock. Enfim, o Rock fez a conexão, ele não quis sustentar o projeto, mas ele fez a conexão. Mas o grande cara aí é o Rodrigo, né? E eu queria dizer para vocês que não, o Rodrigo, ele é fã do Tyler, de Creator, então... cara, eu acho que... Rodrigo tem o selo... Vocês precisam dar uma olhada no Google, Delirium Records, que é um baita selo, e lá está toda essa história que ele narra aí. Enfim, ele tem desenhos também, enfim. A gente conseguiu juntar bastante as nossas habilidades assim e criar um samba aí, porque foi uma superação em vários aspectos assim. E eu sou muito orgulhoso desse projeto. Eu falo para o Regis que hoje eu faria totalmente diferente, mas isso é a loucura na cabeça da criação, que eu quero sempre mudar as coisas e um pouco da insegurança artística que sempre rola. Mas eu adoro esse projeto. E a única coisa que me deixa triste nesse projeto é porque quando a gente ia para cima mesmo de apresentar, e a gente já estava viajando e conversando, fazendo várias conversas, o Regis veio aqui em casa, a gente falava em como a gente poderia apresentar esse projeto, a gente desenhou até formato de palco, claro, né, formato de palco que eu digo, né, como a gente ia se posicionar, como seria a performance, começava a pensar até figurino, enfim, e aí chegou a tal da pandemia e mudou tudo. Mas enfim, eu acho que é um projeto que ele vai criando sobrevida, né? Rodrigo, posso colocar aquele vídeo que você mandou para Ieda, para o pessoal assistir? Por favor, vou adorar. Olha, deixa eu ficar de fora, porque ele cria um vídeo de terror só dele. As fotografias são todas do Regis, viu?
O trabalho de fotografia é todo do Regis, e aí uma construção em cima da visão do Regis. Sempre, isso ele falou desde o começo, não só dessa parte visual agora, mas da parte sonora, isso foi o grande desafio. O Regis sempre falava, não seja literal, Rodrigo, não seja literal. Quando eu falar dos Beatles, por favor, não coloque nada dos Beatles no som. Quando eu falar disso, não coloque... Então, acho que é meio por esse caminho que a gente... Eu vou pôr o vídeo para o pessoal que vai assistir. Depois eu coloco o link no bate-papo para vocês assistirem com mais qualidade, porque, enfim, no compartilhamento... Eu só queria falar um minutinho. Pode falar. O poema que eu estou lendo no vídeo, ele acaba sendo mais um som aí, no conjunto. Ele não tem o mesmo efeito que ele tem nos áudios. No áudio, ele tem um efeito, porque é um poema sutil, esse trailer. Ele tem muitos jogos sintáticos e ele tem uma situação assim, sintática difícil, mas aí eu gostei porque ele aparece como uma voz, um som. E a gente pode colocar também depois a faixa que está no Spotify e a gente compara. Vamos fazer isso? Tudo bem para todo mundo? Pode ser? Vocês que sabem. Vamos fazer. Só um segundinho, vou compartilhar com vocês, então, em primeiro, o vídeo, o trailer. É isso? Só um segundinho. Vou maximizar a tela aqui. Trailer. Um cara descarta o resto dos sanduíches. Recostada no pé da lixeira, um pedaço de pão cai na cabeça da mendiga. Um outro cara joga um maço de cigarros vazio. Mulher é negra, umas garotas, lata de Pepsi, casca de sorvete, lojas, o logo do banco, câmeras. O cara atravessa na faixa. Ela pede esmola. Eu não sou artista, executivo. Olha para o outro lado da avenida. Lembrou? Entra na calçada. O dia, porra, tem que valer a pena. No quiosque a manchete. Desemprego aumenta. O peso, óleo, passa. Camiseta branca, encharcada de suor. A raiz do fingos força as bordas do canteiro. Sem nenhum ponto entre os dedos, a câmera rufa, ela sai de cena. Legal. Legal, esse é o trailer, então, que está no YouTube. Eu já coloco aí como é que chama? No bate-papo. Você quer escolher alguma faixa, Rodrigo, para gente... Eu prefiro que o Rodrigo escolha. Ele tem mais... Opa, peraí. gosto do que eu. Desculpa, perdão. De novo, você prefere que o Rodrigo escolha, Regis? Prefiro. Escolhe uma. Eu coloco no Spotify, Rodrigo, uma faixa que você acha que você acha que vale a pena. Eu gosto muito de álibi e gosto muito de ficção. Tá, só um segundinho. Então vamos colocar álibi. Álibi. Ó Pai, tende piedade dos milionários, dos vendedores legais de armas, dos lobistas, do dinheiro farto dos narcos, dos unhas de fome, dos gigolôs dos cassinos, dos traficantes de iguanas, rim e fígado. Ó Pai, tende piedade dos banqueiros, dos juros sobre juros, do laissez-faire chinês, do marketing do bem, dos plutocratas, dos fundos abutres, garras com dor dos Andes não canta. Ó Pai, tende piedade
dos leões do dinheiro sujo dos contratos públicos, daqueles que depreciam os papéis de PP e gasolina, daqueles que lavam dinheiro com H Matiz, misericórdia divina, delícia e êxtase do santo. Ó Pai, tem de piedade dos chefes, dos grandes proprietários de terra, daqueles que não entregam a lebre, dos traficantes de marfim, caveiras com dentes e pedras, da criptomoeda, dos chefeites políticos despóticos. Ó Pai, tem de piedade dos traficantes de lixo eletrônico, dos agiotas, dos matadores de aluguel, dos guarda-costas, dos sócios ocultos, dos donos de offshore. Ó Pai, sobretudo, tem de piedade de nosso honrado voz. Legal demais. Então, para o pessoal que está assistindo, só para o pessoal poder acompanhar se quiser, o álbum está disponível em todas as plataformas, né, Rodrigo? Spotify, todas as plataformas. Inclusive, também ele está disponível para escuta gratuita no YouTube e no Bandcamp. Então, se você não tiver nenhum desses serviços, se você não assinar, eu sempre, na distribuição de todo o material, parte dessa premissa de popularizar as coisas, deixar acessível a todo mundo. Então, legal. Também. Só uma coisinha, vai também estar disponível na Livraria do Mercado, depois a gente põe o site do João de Cortez, para comprar o livreto. Bem lembrado. Livraria do Mercado, não é? É o site... João Cortez, bem lembrado. O João abriu as portas aí. Tem 32 grandes editoras lá e o João está fazendo um grande trabalho lá. Eu esqueci de contar isso para o Rodrigo. Acho excelente. Legal. É uma plataforma poderosa aí. Eu esqueci de te falar, são tantas coisas, né? Eu estou pensando no próximo, entendeu? No próximo áudio que nós vamos fazer, no próximo não sei o que, esqueço de falar essas coisas aí. Ieda, podemos abrir para perguntas do pessoal que está na sala? Eu sugeriria depois, talvez, colocar o áudio, eu posso ler. O Rick Jacet Lepos, que é aqui Jaz a Lebre, para levantar essa lebre, porque é o poema em que aparece o verso Deus devolve o revólver. Né? Exato. Então, acho que não é uma boa ideia, ou depois passar esse... Acho que foi agora. Ele está aqui, né, nas faixas? Tá. Rick Jacet Lepos. Esse aqui, né? É o 18. Isso. Eu vou colocar... Vocês estão vendo aqui, né, o Kindle? Porque aí eu coloco o poema na tela também para vocês acompanharem. Só um segundinho. Opa, passou. Então é esse aqui, né, Ieda? Ik Jacet Lepos. Isso. Então, vamos fazer. Ik Jacet Lepos. Perto de uma sinagoga, enquanto o faxineiro varre a entrada do prédio, um catador, velho, de barba rala, pega uma latina na castanha. Pousa o catador, boné branco, pula lá, gravado em azul acima da aba, 2 dentes podres à vista. Repete em voz alta, lixas. Na banca, uma TV, ataques nas tinhas, bombas na cara do sítio. Outros fotografias. Mãe, talvez, cíngara. Saco plástico preto, aberto, percorre a calçada. Latas vazias de Pepsi, coca, cerveja. Pede na lanchonete, no Celso Jardim, no bistrô. Na saída do shopping, militantes coletam assinaturas para o manifesto em favor das abelhas. Agora, na hora da chega, um centinho da Virgem colado no poste. Um garoto negro, quase no ponto de ouro. Bar baseado é preso em flagrante. O tráfico leva porrada na rua, hora pronome, camburão, algemas.
Deus devolve o revólver. Legal. A nova Utopia 2 Opa, é um discurso. perdão. Esse já era o próximo. Então, Ieda, você quer comentar esse último ou a gente pode abrir para as perguntas do pessoal? Pode abrir. Já. Podemos abrir? Quem gostaria de fazer perguntas pode se colocar ali no como é que chama? No bate-papo. Dezena, pode... Peraí, deixa eu ver. A Raquel queria fazer, Raquel não consegue, Raquel precisa sair. Dezena, por favor, pode fazer. Boa noite, Regis. Parabéns pela poesia, muito forte. Ô, Regis, você falou para a gente aí da poesia, como ela não se presta para uma função social, falou muito de estética. Eu gostaria de ouvir de você como funciona esse teu processo criativo. O Drummond falava que quando ele tinha uma ideia, ele precisava anotar, às vezes tinha uma boa ideia, anotava para depois desenvolver essa ideia, e se isso se perdia, ele não conseguia mais retomar. Você tem esse tipo de lampejo também criativo, que você anota para depois desenvolver, ou já é mais um processo mais racional na tua construção? Eu posso falar? Por favor. Por favor. Seguinte, eu acho que a poesia tem uma função social. Quando ela não é imposta de fora para dentro. Eu não posso pegar uma pauta externa, uma via na União Soviética, por exemplo, realismo socialista, imposto ali, entendeu? Como propaganda de uma ideia. Ele matou Mayakovsky, tantos outros, Boris Pasternak, etc. Que eu quero dizer, tem sim uma função social. Mas, você pegar essas pautas externas que estão aí, ela fica muito instrumental, quer dizer, já não tem semântica, não tem forma e tal, fica assim como um protesto. Aí é uma redução que eu não estou de acordo. Eu não estou humildemente de acordo. Sim, eu anoto. Essas fotos que estão no vídeo, vejam como eu ando aí pelo centro, ando em lugares muito perigosos das cidades que eu visito também. Hoje é com máquina, uma pequena máquina, você registra a ideia visualmente, depois vai desenvolver o anoto mesmo, sim. Não tem um método, sabe? Não tem um método, mas anoto e também tem essas fotos. Todas essas fotos que estão aí, quase todas, elas geraram poemas. Nesse vídeo aí. Que estão no livro A Nova Utopia, que eu ia lançar em 2018. Depois tive um problema no começo de 2018, uma grande dor, em outubro de 2018. Depois, então aí veio o libreto, e aí eu não sei quando eu vou lançar, porque veio a pandemia. O livro está extenso, entendeu? Mas eu estou gostando de escrever. Eu não sei, é uma grande dúvida. Eu até conversei hoje com o João Scurtesi sobre isso. Se você lançar eletronicamente, se faz algum sentido, não é? Eu não sei. Ele me disse que faz todo, que tudo será assim da doravante, né? Mas o contato pessoal é muito legal, né? Quando faz um lançamento, você vê as pessoas, muito bom, né? Muito legal. Agora, eu anoto, eu fotografo. Agora eu não tenho fotografado, anoto mais, tenho anotado, né? E eu estou perplexo com isso tudo. Eu preciso dizer que se alguém se escreva sobre essa pandemia, eu estou refletindo sobre ela, estou perplexo.
Eu tenho umas ideias, mas eu estou perplexo por enquanto. Você tem produzido na pandemia? Poesia? Pouco, muito pouco, muito pouco. Eu tenho pensado muita filosofia, tem uns caras que eu gosto muito, né? O Byung-Chul Han, um coreano-alemão, Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência. Agora, um que vem aí, que eu gosto muito também, que é o Paul Beatriz Preciado. Eu tenho lido muitos filósofos tenho lido muitas coisas, tenho lido muito a teoria nesse sentido. Eu estou procurando refletir sobre isto que está acontecendo. Teoria de Gaia, eu estive estudando a teoria de Gaia, eu estive estudando a gripe espanhola. Eu quis entender um pouco o que é isso que está acontecendo, entendeu? Quer dizer, eu não consigo escrever sem entender. Então, essa pandemia me deixou assim com uma falta de ar, sabe? Uma coisa de perplexidade. E eu estou pensando, eu estou encontrando caminhos para escrever. Mas é muito forte tudo isso que está acontecendo. Não é? É então, muito. Está mexendo muito com a gente. É uma coisa muito forte, entendeu? Mas eu tenho aí, o livro está seguindo, enfim, não tenho pressa também, lançá-lo. Enfim, eu realmente estou em casa desde o dia 15 de março, né? Saio pouquíssimo para ir a médico, dentista, essas coisas, fazer exame. Então, sei lá, muda tudo. A rua, para mim, era muito importante, assim, era central estar na rua, entendeu? Para escrever. Então, é toda uma mudança de processo que eu tenho, pela qual tenho passado, né? Tem muitas anotações, né? Mas, para mim, perder a rua é um luto. Eu imagino. É um luto. Eu chegava muito a escrever nas ruas, entendeu? Enfim, eu sinto isso, eu sinto uma perplexidade, eu não conseguiria. Eu estou começando agora a entender o que está se passando. Tanto que eu contei a história do Lynch, né? Do David Lynch. Não sei se você pegou, do Boletim do Tempo. Sim. Não é? Que agora ele faz sentido, ele tem um poderoso sentido simbólico, e, enfim. Eu estou perplexo. Estamos todos. Parabéns pela obra. Que isso? Agradeço. Obrigado, Dezena, por estar aqui sempre com a gente. Então, quem quiser fazer pergunta, só colocar no bate-papo. Eu queria fazer uma, Regis, posso? Claro. Regis, eu percebo que lá na rede social, eu sou seu amigo no Facebook, a gente não se conhece pessoalmente, mas sou seu amigo no Facebook, e eu até estava falando com a Ieda um pouco antes de a gente começar. Você tem uma visão bem crítica, né, Regis, que você passou aqui hoje na entrevista em relação à poesia contemporânea e tal. E aí, porque assim, eu gosto de poesia, porque eu gosto de arte, porque eu amo arte, eu amo poesia. Então, eu tenho uma visão crítica. Então, eu poderia estar tranquilamente hoje no mainstream, não quero. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, Regis, dessa tua escolha. Se você não quiser entrar na polêmica lá dos outros poetas e tal, mas assim, queria que você falasse um pouco dessa tua escolha e dessa tua maneira de ler o momento atual do ponto de vista da poesia e da estética, que você falou, vamos falar de estética, então é isso que eu estou te pedindo. Tá bem, a estética tem regras, tem buscas, e tem também uma coisa, você precisa estar apto a escrever um poema, entendeu? Poema não é uma prosa de comunicação que você divide em versos e margem à esquerda. Não são pedaços de prosa. De comunicação, poderiam estar num jornal, poderiam estar numa carta, num elevador de um prédio, falando da Covid e tal. Não é isso. Agora, minha visão crítica, talvez é porque eu goste muito disso, mas eu não fulanizo, hein? Eu não tenho fulanizado, eu não falo de nenhuma pessoa. Precisa ressalvar isso, que eu não estou fulanizando. Eu acho que essa queda da poesia
ela tem a ver com uma queda geral, ela é um contexto muito desfavorável, cultural, de educação, e ela não é só aqui, ela não está aqui, só aqui no Brasil. Poesia se tornou um entretenimento, entendeu? Virou uma coisa, às vezes, de terceira idade, casas de poesia ensinando a escrever e tal, escrever poemas. É legal, por um lado, mas isso não gera leitores. Isso é que é muito estranho. É uma coisa que me faz pensar. Por que é tão estéril? Por que a pessoa quer escrever e não quer ler? O que ela quer escrever? Por que ela precisa tanto escrever? Entendeu? Eu vi aí essa explosão de oficinas e escritas criativas, não geram leitores. E eu pergunto, às vezes, por que não há oficina de crítica literária? Por que não há oficina de leitura literária? Como ler e tal? Eu acho que a questão... O Brasil tem todas as questões, mas a questão da cultura e da educação, entendeu? Você não tem nada assim isso. É isso, mas eu não fulanizo, hein? Eu não estou... As minhas críticas são gerais, teóricas, eu não estou fulanizando. Eu não tenho nenhum interesse, eu nem sei, olha, para te dizer, não sei nem os nomes direito de quem está escrevendo. É um defeito, mas eu trabalho muito, não acompanho tudo, conheço alguns que eu gosto, mas eu prefiro não fulanizar, nem falar do que eu gosto, nem do que eu não gosto. Não importa. Importa você pensar sobre esse processo que está aí. Mas tem poetas novos que eu acho que são inteligentes, escrevem bem e tal, mas não é isso. Não importa. Importa você trabalhar com processos. Eu acho que as artes plásticas caíram muito, mas caíram menos do que a poesia. Senão, o galerista não vai aceitar uma porcaria, o mercado não vai aceitar uma porcaria, as feiras internacionais, música. Eu tenho um filho que é músico, não é? Pianista clássico, erudito. Ele estuda 12 horas por dia, há não sei quantos anos. Então, eu acho que falta isso, poesia, uma dedicação, estudo. Às vezes, talento mesmo. Nem eu sei se eu tenho. Eu estou falando assim, no modo geral, entendeu? Eu dei exemplo das artes plásticas. Você vai, tente pôr na Bienal, numa galeria, um trabalho qualquer seu. Você não vai conseguir. Em poesia, você consegue tudo. Então, é meio assim. Pô, eu estou dizendo assim, isso aqui não é a casa da sogra. Entendi. Perfeito. Mas eu não estou fulanizando. Sim, eu não sim, fico falando A, B, C, D, E, F. Não cito nomes, entendeu? Não me interessa citar nomes. Uhum. Entendeu? Se o cara é feliz, está fazendo isso, é bom para ele. Fazer o quê? Se isso tudo gera felicidade, legal. Bom para as pessoas. E eu não quero atacar pessoalmente ninguém. Obrigado, Regis. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o Regis? Se não, vou encaminhando a gente para o final. Quem quiser fazer a pergunta, escreve no bate-papo ou abre o microfone. Vamos lá. Mais alguém? Não? Então tá bom. Então vou encaminhar para o final. Regis, me dá só um minutinho, eu vou divulgar as próximas entrevistas e a gente já se despede. Só um segundinho. Pessoal, a gente está chegando no final. Estamos chegando ao final da nossa primeira temporada de entrevistas aqui da UBE, que acontecem sempre às 19 horas, às terças-feiras. Semana que vem a gente tem a Paula Fábio e no dia 8 de dezembro a gente tem o Paulo Marcum. Esses são os próximos entrevistados das próximas 2 semanas. Ainda estamos tentando mais um entrevistado, o Ricardo falou, né, na semana que vem. Martinho da Vila, né, Ricardo, que a gente está tentando o contato? Exatamente, a gente já mandou, já falou com a equipe dele, a resposta foi positiva, só estamos aguardando eles confirmarem. Legal, obrigadão. Então, Ricardo, se quiser fazer as despedidas, Ieda também, depois o Regis, se quiser se despedir do pessoal, e a gente fecha.
Pessoal, queria mandar o meu abraço para o Regis, agradecer, dizer que se ele tem alguma dúvida com relação à própria obra, eu não tenho a menor. É um extraordinário poeta, uma poesia de um gabarito altíssimo. Parabéns, muito bom ver o teu texto aqui, ouvir o teu texto aqui, ver as pessoas, a Ieda recitando, ver você próprio recitando nas gravações. Foi uma delícia, uma entrevista muito gostosa. Tenho certeza que todo mundo curtiu, a gente gostou muito de ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado. E a vocês que nos prestigiam, que estão aqui com a gente toda terça-feira, a gente espera ter agradado e vamos continuar. Ainda temos mais, antes que esse ano de 2020, esse ano tão estranho acabe, ainda nós temos mais 3 entrevistas, da Paula Fábio, do Paulo Macum e, se tudo der certo, do Martinho da Vila. Não podemos nos esquecer que no dia 4 de dezembro vamos entregar o prêmio Juca Pato, prêmio de intelectual do ano, aqui pelo mesmo link para Ailton Krenak. Vai ser pelo mesmo link. Sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 19 horas. Estaremos entregando o prêmio de intelectual do ano ao Juca Pato, ao Krenak, ao Ailton Krenak. Tá? Então, eu acho que é isso. Quem não for sócio da UBE, associe-se. A gente precisa que a entidade ganhe força, ganhe representatividade. Então, o nosso site é www.be.org e é só entrar no site e clicar em associe-se, tá bom? Escolher uma das formas de pagamento que tem lá. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Ieda, se quiser se despedir. Eu gostaria de falar. Eu agradeço ao Regis, e se ele quiser também completar e se despedir, mas muito obrigada. Eu gostaria de agradecer. Eu acho que existe, sim, um processo belo de revitalização da União Brasileira dos Escritores. Entendeu? Eu acho que eu estou me inscrevendo, viu? A convite aí, estou me inscrevendo, mas me inscreveria. Vou fazer propaganda da União Brasileira dos Escritores. Ela, quando ela era Sociedade Brasileira dos Escritores, ela foi muito decisiva para Mário Oswaldo Andrade, não é isso? Ela foi Exatamente importante nos debates e tal, e depois também como União Brasileira dos Escritores. E eu queria agradecer demais o Rogério, agradecer o Ricardo. Olha, uma emoção estar aí com ele. Não é? E a Ieda a Ieda é suspeita, eu sou suspeito para falar da Ieda, né? A Ieda é uma grande realizadora, pesquisadora, e pensa muito bem as coisas, etc, etc, etc. Então, eu quero agradecer a atenção. Regis, nós é que te agradecemos. Foi muito bom ter você aqui. Foi maravilhoso. Tivemos, acho que a entrevista mais multimídia que a gente já fez nesse ano foi essa aqui, por causa do Deus Devolve o Revólver. Então foi maravilhoso. Em nome de todos, eu agradeço a você a presença, a gentileza e a entrevista. Eu volto a agradecer, viu? Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, então, gente. Até a terça-feira que vem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria mandar meu abraço para o Pierre também, que eu vi que chegou aí. Tudo bem, Pierre? Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Parabéns, Ricardo. Parabéns. E aí, Pierre? Ricardo, um abraço a todos. Um abraço ao Regis, que eu não vejo desde a Biblioteca de São Paulo, quando a gente esteve junto lá.